Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Energia Concursos, né? Nessa nossas videoaulas nós vamos dar uma olhadinha no pacote anticrimes, tá? No pacote anticrimes, qual é a relevância dele, né, para os concursos públicos, o que ele alterou, né, qual é a importância dele. Esse pacote anticrimes, obviamente, né, foi uma proposta aí feita no final de 2019, né, pelo nosso ex-ministro Sérgio Moro, foi aprovado em 2019, mas entrou em vigor apenas no final do mês de janeiro de 2020. Nós vamos estudar, neste momento, o pacote anticrimes, a alteração que ele fez na legislação especial voltada aí para os concursos públicos. A gente vai trabalhar com várias leis, né, qual foi a alteração que ele fez em cada lei. Obviamente, nós vamos trabalhar com blocos, então vai ter videoaula um pouquinho maior e videoaulas bem pequenas para a gente estudar, tá? Então aí a gente vai dar início aí vendo a nossa primeira lei que foi alterada com o pacote anticrimes, que foi a Lei de Execução Penal, a chamada carinhosamente como LEP, Lei de Execução Penal. O detalhe é o seguinte, a Lei de Execução Penal, tá? Ela teve uma importância muito grande. Eu vou até além contigo dizendo o seguinte, sobre a progressão de regime. Por quê? Porque a Lei dos Crimes Hediondos não fala mais em progressão de regime. Tá? O próprio Código Penal já não vai tratando mais a progressão de regime. Ficou tudo na Lei de Execução Penal. Então ela tem suma importância para o estudo do direito penal. Tá? Então, vamos lá. Título 2. Título 2, estamos falando da LEP. Título 2. Condenado e internado. Como eles se classificam? A Lei de Execução Penal, pessoal, a Lei de Execução Penal, ela tem a finalidade, tá, de ressocializar o criminoso, ela tem a finalidade de aplicação da lei penal, tá? Ela vai ter uma importância substancial, né, para os condenados, para eles poderem voltar à sociedade. Lá vem falando sobre o trabalho do preso, trabalho interno, trabalho externo, vem falando o que é uma penitenciária, o que é um presídio, tá? O que é um albergue, tá? Vem falando vários pontos, ela é muito extensa, tá, pessoal? A Lei de Execução Penal tem muita informação mesmo, tá? Então a gente vai tentar focar um pouquinho mais nas informações que foram alteradas justamente pelo pacote anticrimes. Tá? A gente vai falar sobre a identificação do perfil genético. Esse artigo aí, da identificação do perfil genético, tá na LEP, mas existe um ponto dele que é relevante aqui, ó, que seria o parágrafo 1º-A e o parágrafo 3º que foi introduzido, tá? Esses parágrafos foram introduzidos, tá? Mas a gente vai ver aqui, ó, sobre o perfil genético. Isso aí tá lá na LEP, tá? Identificação do perfil genético. Os condenados por crimes praticados dolosamente com violência grave, a violência de natureza grave contra a pessoa, ou qualquer outro crime previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8072, que é crime hediondo, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, tá? Por técnico adequada e indolor. O que quer dizer isso aí? Aquela pessoa que foi condenada por um crime, e esse crime foi praticado de forma dolosa, se referindo a crimes de violência de natureza grave contra a pessoa, ou crimes hediondos. Falsificação de remédio não tem violência, mas é um crime hediondo. Essas pessoas condenadas por esses crimes são submetidas a um perfil genético. Então, eles vão coletar o material genético da pessoa e vai ser arquivado para futuras investigações ou material probatório, né, e aí por diante. O que foi alterado na Lei de Execução Penal? Tá? Foi feita uma regulamentação sobre a proteção desse perfil genético, tá? E esses dados genéticos ficarão arquivados aonde? Na chamada cadeia de custódia. Tá? Outro detalhe muito interessante, tá? É que durante o cumprimento de pena, se ele não foi submetido ainda ao perfil genético, ele vai ser submetido durante o cumprimento da pena. Tá? É falta grave, tá? Se ele não se submeter à coleta de perfil genético. Caracteriza aí falta grave. Vamos ver o que está lá na LEP. O que foi alterado lá na LEP. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Então, vai ser garantido, né, que essas informações
serão protegidas nessas informações genéticas. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso aos seus dados, constante em bancos e perfis genéticos, bem como todos os documentos da cadeia de custódia, que gerou esse dano, de maneira que possa ser contraditada pela defesa. Ou seja, tá? Os titulares, né, o dono do perfil genético dos dados, tá, vão saber que conte esses dados nesse perfil genético. Tá? E todos esses documentos vão estar na cadeia de custódia. Tá? E a defesa, se quiser contraditar isso aí, pode sem problema nenhum. Parágrafo 4º. O condenado pelo crime previsto no caput deste artigo, que tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. Ou seja, quando ele adentrou no sistema prisional, não coletaram o perfil genético dele, durante estar cumprindo a pena, vão coletar o perfil genético. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Se ele não quiser submeter nessa coleta de DNA, ele vai cometer uma falta grave. Beleza, isso aí que foi alterado. Isso aí que foi alterado na LEP sobre perfil genético. Agora a gente vai dar continuidade, né? Vamos falar do condenado internado, continuando aí no título 2, tá? Deveres, direitos e disciplina do condenado. Teve algumas alterações, alguma coisinha foi introduzida aí, né, nessa parte de deveres e direitos. Tá? O que ele fala? Basicamente, pessoal, falta grave, ele cria uma falta grave, né, quando tu te recusar a submeter a amostra, a coletagem do perfil genético. Tá? Também fala de crime doloso, constitui a falta grave, tá? Em relação à ordem disciplinar, ele vai retratar isso daí, vai colocar uma penazinha, tá? E ele vai botar o regime diferenciado, tá? Que agora vai poder para preso provisório, esse RDD para preso provisório. Em que situações a gente aplica o RDD, né? Líderes de organizações criminosas não vão mais poder fazer a progressão de regime, tá? Fala sobre a revogação do RDT, tá? Basicamente aí vem falando essa segunda parte aí que a gente vai retratar sobre direitos e deveres dos condenados. Vamos acompanhar o que está previsto na lei, tá? Vamos ver o que está previsto na lei. Falta grave. O artigo 50 está com a mesma redação. O que foi introduzido foi o parágrafo 8º. Tá? O que foi introduzido ali? Falta grave. Tá? Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Ele se recusou a fazer o perfil genético, obviamente ele vai cometer aí uma falta grave. Peraí que travou aqui. Deu. Crime doloso. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar subvenção de ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso, provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal, ao RDD, o regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então o que acontece? Se tu cometer um crime doloso dentro da unidade, vai caracterizar uma falta grave, tá? E vai acarretar num RDD, um regime disciplinar diferenciado. O que é esse RDD? Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Recolhimento em cela individual, visita quinzenal de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalação equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família ou, no caso terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Direito ao preso de saída de cela por 2 horas diárias para o banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com o preso no mesmo grupo criminoso. Então assim, ó, o RDD, né, colocou na situação aí de crime doloso, que caracteriza a falta grave, botou a duração de 2 anos, até 2 anos era até 365 dias, prorrogável, e a visita era uma vez por semana, agora botou 15 dias. O resto ficou igual, 2 horas diárias, tá tudo igual.
Entrevista sempre monitorada, exceto aquela que seu defensor em instalação equipada por impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judiciária em contraditório, fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, isso é bem interessante, tá? A participação em audiências judiciais, de preferência, videoconferência, e o defensor tem que estar junto com o preso, obviamente. RDD. O RDD também será aplicado ao preso provisório e condenado nacional estrangeiro. Era só o condenado, agora passou o provisório também. Aplicação do RDD. A quem que se aplica o RDD? A quem apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal e da sociedade. Ele tem um alto risco, ele está ali para a segurança do próprio estabelecimento. Aplica RDD, o regime disciplinar diferenciado. Sobre quaisquer recaiu fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então, se ele faz parte de uma organização criminosa, de uma associação criminosa, de uma milícia, é aplicada a RDD a ele, mesmo que não tenha cometido falta grave. Líder de organização criminosa. Existindo indícios que o preso exerce liderança de organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDT será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento prisional federal. Então, se ele é líder de organização criminosa, que tem atuação em 2 ou mais estados, obrigatoriamente ele vai para o estabelecimento prisional. Tá? Isso é bem legal. Prorrogação do RDD. Na hipótese do parágrafo anterior, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios que o preso, então vai ser prorrogado de 1 em 1 ano, continua a apresentar alto risco para a ordem ou a segurança do estabelecimento penal de origem ou sociedade, mantém vínculo com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerará também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Então, assim, ó, vai ser aplicado a RDD prorrogável de 1 ano, se ele tem alto risco ou se ele continuar fazendo parte da organização criminosa. Contato com outros integrantes. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membro de sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de outros grupos rivais. Tá? Então, o RDD vai contar com uma alta segurança para esse indivíduo que se encontra nessa situação não ter contato com os demais presos. Gravada. A entrevista será gravada, né? A visita que trata o inciso 3º, caput deste artigo, será gravada em sistema de áudio ou de áudio-vídeo e com autorização judicial fiscalizada pelo agente penitenciário. Então, a visita ela é gravada e o agente vai dar uma olhadinha na visitação, tá? No áudio da visitação. Contato telefônico. Tá? Contato telefônico. Após 6 meses, né? Ele tem aí o direito ao contato telefônico. Parágrafo 7. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita que trata o inciso 3º deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, bem legal isso daí, bom aparecer numa prova, que é o contato telefônico para quem não recebe visita após 6 meses. 2 ligações por mês, o tempo dela seria 10 minutinhos. Beleza. Vamos dar continuidade. Título 5. A execução da pena. Capítulo 4. Pena privativa de liberdade. Isso eu acho mais importante que mudou na LEP, tá? Isso é importantíssimo, essa alteração da LEP. Sobre a progressão de regime. Tá? O que acontece? O regime prisional. Vamos falar um pouquinho do regime prisional. A progressão de regime. Eu vou sair do regime mais severo para o mais brando. Tá? O regime mais severo para o mais brando. Como é que funciona? Eu tenho o regime prisional aberto, semi-aberto
e fechado. O semiaberto é para condenados até 4 anos. O semiaberto para condenar de 4 a 8 anos. E o fechado acima de 8 anos. O fechado fica na penitenciária. O semiaberto na colônia agrícola industrial similar. E o aberto na casa de albergado, no albergue. Eu vou progredir de regime. Do fechado eu progrido para o semiaberto. Do semiaberto eu progrido para o aberto. O que tu tem que ter para progredir? Tu tem que ter o critério objetivo, que é o cumprimento de pena, e o critério subjetivo, o bom comportamento carcerário. Que agora não é só mais isso. Tá? A pena ela vai ser formalizada de forma progressiva, do regime mais severo para o menos severo ou menos rigoroso. Vai ser determinada pelo juiz. Tá? Quando o preso cumprir alguns requisitos. Ele tem que cumprir parte da pena, né? Conforme, né, o regime, ele tem que cumprir parte da pena para poder progredir. Tá? Vamos lá para o dispositivo legal. Vamos ver como é que está na lei. Como é que está na lei? Progressão de regime. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido pelo menos. Aí tem aqui certinho, tá, pessoal? Depois eu vou fazer uma tabela. Tem uma tabela bem aqui. Deixa eu ver a tabela aqui. Tá aqui, ó. Tem a tabela que eu fiz para vocês, para ficar mais fácil. Tá? Mas vamos ver como é que está na lei primeiro, depois a gente vem para a tabela. Tem que cumprir 16% da pena, se ele é primário e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça. 20% da pena, se ele for reincidente e o crime cometido sem violência ou grave ameaça. 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, pessoa ou grave ameaça. 30% da pena, se o apenado for reincidente, 2 condenações dentro de 5 anos, e o crime é cometido com violência ou grave ameaça, 40% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário, 50% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, que resulte em morte, se primário, vedado o livramento condicional. Condenado por exercer o comando individualizado ou colegiado de organização criminosa, estrutura ou prática de crimes hediondos ou equiparados. Ou condenado pela prática de crime constituição de milícia privada, 50%. 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte, vedado o livramento condicional. Aí eu fiz uma tabelinha para ficar mais fácil pra gente, tá? Se o crime não tem violência nem grave ameaça, ele sendo primário ele tem que cumprir 16% da pena. Reincidente 20%. Vamos supor, ele praticou lá um estelionato. Ele pegou 5 anos. Regime é semiaberto. Para ele ir do semiaberto para o aberto, ele tem que cumprir. Tá? Ele é reincidente no estelionato, ele vai ter que cumprir 1 ano. Aí ele progride do semiaberto para o aberto. Com violência ou grave ameaça, se ele é primário, tem que cumprir 25%. Se ele é reincidente, 30%. Ele é primário no crime de roubo. Ele pegou 8 anos. De 4 a 10 ele pegou 8. Ele cumprindo 2 anos, ele sai de um regime para ir para o outro. No caso, o 8 é semiaberto. Se ele é reincidente, 30%. Ele cometeu o crime hediondo equiparado. Equiparado a tráfico, tortura e terrorismo. E o hediondo estão na Lei 8072, que a gente vai ver. Primário, 40%. Se ocorrer morte, 50%. Reincidente, 60%. Se tiver morte, 70%. Comando de organização e milícia privada, direto, 50%. Fiz uma outra tabela também. O regime prisional, se tem violência ou não, se é hediondo ou não, se tem morte ou não, o tempo que ele tem que cumprir de pena. Então são informações aí que tu não pode reclamar em relação à progressão de regime. Trouxe a lei, trouxe uma tabela resumida e trouxe uma tabela bem detalhada da progressão de regime. Olha aí, o critério ali do bom comportamento carcerário. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só tem direito à progressão de regime. Tem para ter a progressão de regime. Tá? O apenado só tem direito à progressão de regime se ostentar o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, tá? Respeitando as normas que vedam a progressão. Tá? Parágrafo 2º. Da decisão do juiz que determinar a progressão em regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público,
e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Tá? Então, assim, ó, todo o acesso, todos os condenados à pena para progredir de regime mais severo para o mais brando, obrigatoriamente ele tem que ter o tempo de cumprimento de pena e o bom comportamento carcerário. Isso está elencado aonde? Elencado no parágrafo 1º do dispositivo legal. Tá? Caso contrário, é vedada a progressão de regime, conforme determinado o diretor do estabelecimento prisional. A decisão do juiz que determinar a progressão tem que ser motivada. Tem que ter a manifestação do MP. Tá? É isso que fala aí, né, as situações do parágrafo 2º. Tá? Também é adotado, em caso de livramento condicional, indulto, que são formas de perdão judicial. Não é considerado hediondo ou equiparado. Tá? Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do 33 da Lei 11.343 de 2006. Isso é o tráfico privilegiado. Né? O que fala aqui? Né? O que é isso daí? Tráfico privilegiado. O artigo 33 da 11.343 retrata o crime de tráfico. Vender, trazer consigo, prescrever, ministrar, tá? Dar a consumo ainda que gratuitamente. A pena do tráfico é de 5 a 15 anos. O parágrafo 4º fala o seguinte: se o réu é primário, de bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa, ele está diante do tráfico privilegiado, a pena dele é reduzida de 1 a 2 terços. Nesse caso, o dispositivo fala que não é hediondo. Antes era o entendimento do STF só, que não era hediondo. Desculpa, do STJ, que não era hediondo. Não era equiparado a hediondo. E agora veio na própria lei, que não é considerado a equiparação dos crimes hediondos. Ó, não considera hediondo equiparado. Não se considera hediondo equiparado para fins deste artigo o crime tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do 33, que aí é o chamado tráfico, né, privilegiado. Por isso que ele não é considerado, né, hediondo. Tá? Por isso que ele é considerado hediondo. Cometimento de falta grave. Tá? Se tu cometer uma falta grave durante o cumprimento de pena, tá, vai interromper o prazo para progressão de regime, ou seja, tu não vai conseguir progredir de regime. Por quê, professor? Porque tu cometeu uma falta grave, né? Vamos supor, tu progrediu do fechado para o semiaberto, comete uma falta grave e tu vai regredir de regime. Parágrafo 6º, tá? Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime, de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, ou seja, se durante a execução de pena tu cometeu uma falta grave, para a obtenção da progressão de regime, tá, vai começar a contar tudo de novo. Ou seja, o tempo que tu já cumpriu, ele não vai ser levado em consideração. Sem contar que a LEP determina que pode ser usado também para regredir o regime prisional. Então, assim, ó, para que foi feito esse dispositivo? Justamente para impedir, né, que o condenado, quem está cumprindo pena, né, cometa falta grave. Tá? Também retratou agora no pacote anticrimes a saída temporária. Tá? Restringe aí, tira o direito, tá, se tu comete crimes hediondos. Tá? Olha que legal, resultado morte. Séria temporária. Não terá direito à séria temporária. A temporária, aqui se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Então, se tu cometeu lá um homicídio qualificado, se tu cometeu um latrocínio, tá? Se tu cometeu um estupro, ou estupro do vulnerável que resultou na morte, tá? Isso aí tudo tu vai perder o direito aí, que eu posso dizer assim, a séria temporária. Beleza? Então a gente fecha por aqui a parte dos crimes hediondos. Desculpa, os crimes, né? A Lei de Execução Penal, a LEP. Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até nosso próximo encontro.